Ei pessoal, conforme prometido, eu tô aqui pra gente poder falar um pouquinho do rim, né? Desse mês de prevenção e controle das doenças renais, né? Gente, a gente tem aí na clínica uma casuística muito grande dessas doenças, dessas patologias relacionadas ao rim. Então, fica a dica, assim, para os tutores ficarem alerta, né? Porque muitas das vezes a gente consegue evitar esse quadro. Uma vez que ele está instalado, não tem muito jeito, mas antes dele ser instalado, a gente consegue realmente fazer os ajustes para que isso não chegue até lá no finalzinho, que eu vou contar para vocês daqui a pouco. Então, assim, tirando os pacientes, né, que a gente tem que nascem realmente com quadros renais já instalados, porque é congênito, a gente tem os pacientes que vão se tornar DRC, tá? Que são os doentes renais crônicos. E diferente da medicina humana, os doentes renais crônicos, no caso dos cães e dos gatos, eles não têm uma tratativa tão boa, né? Porque a gente não tem de uma maneira tão acessível o transplante renal, a gente não tem de uma maneira acessível aí a questão da hemodiálise, então é mais complicado, tá? Então o negócio é prevenir realmente para a gente evitar que esses pacientes se tornem DRCs, tá? Então, para poder falar um pouquinho da doença, vamos entender um pouquinho como que funciona o rim. Então, assim, o rim é um órgão que ele faz uma série de coisas, de funções mesmo, no organismo do paciente, mas assim, controla a pressão arterial, ajuda, faz a produção de hormônios que vão lá na medula e falam com a medula que ela tem que liberar os glóbulos vermelhos, né, para o paciente não ficar anêmico. Ele excreta metabólitos que não são bacanas para o corpo, então ele joga fora, né? Vai funcionar ali como uma esponjinha do que é bom e do que é ruim para fazer essa separação, tá? Então, o rim é um órgão extremamente importante, é extremamente vital, a gente não consegue viver sem, né? Então, é importante que a gente preserve, tá? E a gente pensa assim, que durante a vida do paciente, né, ele tem um exército de células que funcionam bem. Que eu sempre faço essa analogia, assim, dentro do consultório para as pessoas entenderem, né? Então, o rim é um órgão que, assim, está acostumado a tomar pancada a vida toda, mas uma hora ele cansa. E quando ele cansa de vez, e aí a gente já não tem muito o que fazer, né? A gente fica meio aí sem saber o que fazer, porque não tem como mais. A gente até tenta dar uma doladinha nele para ver se ele vai mais um pouquinho, mas se ele resolve parar, ele é decisivo mesmo nessa função, tá? Então, assim, os nossos pets, eles nascem com uma quantidade de células renais, os gatos aí com mais ou menos a metade das células funcionais renais de um cão, então o cão por volta de 400 mil células, 400 mil néfrons e os gatos 200 mais ou menos. Durante a vida vai havendo uma perda desses soldados, né, que são essas células, normal, porque os órgãos vão envelhecendo, assim como nós, mas muitas das vezes, como eu disse, né, ele vai tomando pancadas durante a vida e ele é daqueles assim, ó, bateu, ele tá de boa, né, bate mais, fala que é igual o menino quando tá fazendo pirraça com a mãe, né, a mãe fala assim, tá doendo? Ele fala, não, pode bater mais, né, e o rim é mais ou menos assim. Então, só que chega uma hora que ele cansa, né? Então, assim, durante a vida, como eu estava dizendo, o paciente vai perdendo células renais. Então, ele passou por um processo de intoxicação, tomou uma medicação, deixa eu ver o que mais, doenças infecto-contagiosas, por exemplo, leishmania, né? Hemoparasita, leptospira, são doenças que vão lá e destroem o soldadinho todos os dias, né? Tártaro, gente, olha, muita gente não dá valor a isso, né? Mas o tártaro, assim, pra mim é o campeão, assim, realmente. Pra mim o tártaro é o campeão, assim, realmente dessas doenças que vão, né, matando todos os dias, assim, com uma dosezinha de maldade, esse rim, tá? Então a gente tem que ficar muito atento a essa questão da boca, questão, sim, de saúde renal mesmo, sabe? Quando a gente fala que a boquinha precisa ficar limpinha, tá? Então, ele vai sofrendo com essas doenças no decorrer da vida. É normal, né, que aconteça. Porém, gente,
muitas dessas doenças podem ser evitadas. Então, assim, leishmania, né? Hemoparasitose, uma intoxicação, sei lá, uma alimentação boa, porque tem a parte aí também que não é infecciosa, né? Por exemplo, por conta de cálculos, às vezes relacionados com a alimentação, claro que não são todos, né? Mas uma parte sim. Então, assim, o que a gente puder evitar para matar esses soldadinhos diariamente seria importante para a saúde lá no final, tá? Então, assim, esses néfrons, eles vão morrendo, esses soldadinhos, eles vão morrendo com o tempo, e quando você tem uma perda de até 75% desses soldadinhos, o rim para de ser lesionado e passa a ser um rim insuficiente, né? Qual que é a diferença entre os dois ali, né? Porque o rim lesionado, se você tratar no momento ainda oportuno, ele consegue sobreviver, mas um rim que já está insuficiente já não tem mais reversão. Então, isso é uma pergunta que às vezes a gente escuta com muita frequência. E aí, doutora, tá com doença renal? E aí? O que vai acontecer com o meu pet? Infelizmente, gente, é uma doença crônica e progressiva, né? O final não é bacana, o final não é legal. E quanto tempo que isso vai depender? Em quanto tempo que ele vai chegar numa situação ruim? A gente não consegue prever, né? O fato é que se a gente pega uma doença renal descompensada, é muito mais difícil da gente fazer esse paciente compensar novamente. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas, tá? Que é muito importante. E aí, como que a gente vai ver esse paciente já com essa doença renal instalada? É aquele paciente que bebe muita água, que faz muito xixi, que tem um emagrecimento, que tem um odor ruim na boca, às vezes feridas na boca, né? Que está anêmico. Então, às vezes o tutor chega e fala, nossa, mas ele, será, doutor, que ele está realmente com problema renal? Ele faz tanto xixi, faz tanto cocô, tanta xixi, bebe tanta água. Olha, não é legal fazer muito xixi e beber muita água, né? Tem que ter uma média e existe uma variante onde os pacientes tomam água e fazem xixi, mas não em excesso, como acontece na doença renal, tá? Então, isso não é uma coisa legal. Eu falei sobre as fezes normalmente elas ficam escurecidas, enegrecidas, parecendo uma melequinha, né? E isso também não é bacana, tá? Então a gente tem esse problema. Como é que a gente faz o diagnóstico dessa doença, gente? É simples. Muitas vezes o exame de urina. Na verdade, a urina é assim o primeiro exame que a gente avalia quando você tem uma suspeita de doença renal, né? E lá na urina, o que a gente vai ver? Uma proteína saindo, né? Eu falo assim, gente, que a história da albumina é uma beleza. A albumina é a proteína. E ela é fofoqueira, assim. Pensa numa bicha fofoqueira, é a albumina. O sonho da vida dela é sair de dentro do corpo, né? De dentro do sangue do paciente. Só que chega lá no rim, toda vez o rim fala, minha filha, volta lá pra dentro. Seu lugar é ficar dentro do sangue. Você não vai sair, né? Então, ela se sente prisioneira. Pensa na filha revoltada, é mais ou menos a albumina. E ela quer sair toda vez, porque ela é grandona, então tem muito jeito dela esconder, e ele faz com que ela volte. Então, se o parênquima renal está saudável, essa proteína, que é a albumina, ela não passa ali. Ela retorna para a corrente sanguínea e é lá que ela tem que ficar, porque ela tem uma série de funções relacionadas a isso. Então, ela tem que ficar lá dentro mesmo. Só que, igual eu falei pra vocês, ela é a filha revoltada, que o sonho da vida era sair, né? Quando ela sai, ela não se contém de felicidade. E ela sai lá no xixi. E isso conta pra Deus e o povo, né? Que ela tá lá no xixi. E aí a gente começa a perceber o seguinte, nossa, tem albumina, tem proteína na urina. E a gente já começa a ligar um sinal de alerta de que alguma coisa tá errada. Pensa, ora, se é uma proteína que não deveria estar na urina e ela está, quando você faz um exame de sangue, um proteinograma, você vê que ela está baixa no sangue, então quer dizer que ela está pirulitando, né? E aí a gente começa a investigar por que que tem essa lesão. Muitas das vezes o rim nem está insuficiente, está só lesionado. Mas se a gente não faz o exame de urina, a gente não descobre, tá? Então é muito importante fazer exame de urina, principalmente nos pacientes mais velhinhos, né? Então, começou com 7 anos mais, tem que fazer tem que fazer o exame de urina pra gente poder ver se não acha a fofoqueira lá da albumina lá no xixi. E ultrassom também, né? Ele também faz uma avaliação perfeita assim da questão renal pra gente poder ver. Tirando isso, né, gente, tem os outros exames que vão fazer aí
o estadiamento, e muitas das vezes a gente vê algumas pessoas avaliando assim, ureia e creatinina numa fase mais inicial, talvez ela não esteja aumentada ainda, porque ele não perdeu ainda, o rim não perdeu ainda essa capacidade de fazer essa função, tá? Mas enfim, quando a gente descobre que um paciente está um DRC propriamente dito, que é um paciente renal crônico, ele já vai estar com tudo alterado, né? E aí a gente começa a fazer os exames, avalia a pressão arterial, para a gente poder estadiar esse paciente. Por que é importante esse estadiamento? Porque a partir daí você vai saber qual é a tratativa que você tem que ter com aquele paciente, e também você vai saber informar para o tutor qual que é o prognóstico daquele paciente, que é muito importante, né? Às vezes a gente joga um balde de água fria na cabeça do tutor, coitado, que eles chegam lá achando realmente que tem esperança em salvar aquele paciente. Muitas vezes tem sim, né? A gente não tem bola de cristal para saber quanto tempo que aquele paciente vai ficar com doença renal, mas a gente tem que ser verdadeiro, né? Jogar um jogo aberto com eles, contar a verdade, isso é importante, né? De saber que a doença ela é progressiva e ela é crônica, mas que a gente está ali para apoiar em todos os momentos, né? E que ele precisa assumir um compromisso com a gente e com o PET de fazer regularmente o que a gente pede, né? Mudar a dieta, fazer os exames regulares, avisar quando esse paciente está vomitando, né? Ou alguma outra coisa que ele está entrando numa crise de azotemia. Então, é importante você ser colega, amigo mesmo desse tutor, para vocês juntos tentarem levar a vidinha desse pet o mais longe que a gente conseguir e com e que é saudável, né? Não saudável, como eu vou dizer, é assim, que ele fique estável durante o período que ele viver, tá? Deu para vocês entenderem aí, né? Então, depois que a gente faz esses exames, faz o estadiamento, o bate-papo com o tutor é importante, tá? Deu para poder entender, né, gente? Os tutores também, viu? Então, assim, essa mensagem é uma mensagem curta de que eu queria passar para vocês, né? Um pouquinho, contando um pouquinho da história do rim. Espero que vocês tenham entendido, né? E de agora para frente, nesse mês, a gente vai mostrar algumas patologias relacionadas, né? Que podem levar a esse quadro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, gente. Até a próxima!